Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos uma vez mais aqui para darmos sequência à nossa leitura, hoje o 32º dia da nossa leitura bíblica, 1º de junho. Nós estamos aí lendo a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e daremos sequência então a partir de 1 Crônicas, capítulo de número 23 a seguir. Querido Senhor, graças te dou, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de podermos ler a tua palavra. Senhor, ensina-nos através da tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a desviar do mal, desviar de toda e qualquer cilada. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Que o seu nome, ó Deus, seja engrandecido através de nossas vidas. Que a tua palavra possa fazer efeito em nossos corações e em nossas vidas diárias. Amém. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, diz assim: Quando já era bem velho, Davi constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes e levitas. Foram contados os filhos dos levitas de 30 anos para cima, e o seu número contados por por um, foi de 38.000 homens. Destes havia 24.000 para supervisionarem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor, como os instrumentos que Davi fez para esse fim. Davi os repartiu em turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Gerson foram Ladã, Simei. Os filhos de Ladã foram Jeiel, os chefes Zetã, Joel, 3 ao todo. Os filhos de Simei foram Selomita, Aziel, Arã, 3 ao todo. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate era chefe de Ziza, era o segundo. Jeus ou Berias não tiveram muitos filhos, e por isso estes dois foram contados como uma só família. Os filhos de Coate foram Arão, Anrão, Issar, Hebron, Uziel. Os 4 ao todos. Os filhos de Anrão foram Arão, Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos para sempre, e para queimar incenso diante do Senhor, para servir e para dar a bênção em seu nome para sempre. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre as tribos de Levi. Os filhos de Moisés foram Gerson e Eliezer. O filho de Gerson foi Sebuel, o chefe. O filho de Eliezer foi Reabias, o chefe, e ele não teve outros filhos, mas os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Os filhos de Issar foram Selomite e o chefe. Os filhos de Hebron foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Os filhos de Uziel foram Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Os filhos de Mali foram Eleazar e Quis. Eleazar morreu e não teve filhos, porém filhas, e os filhos de Quis, seus parentes, casaram com elas. Os filhos de Muzi foram Mali, Éder e Jerimote, 3 ao todo. Estes foram os filhos de Levi, segundo as suas famílias, e chefes delas, segundo foram contados
contados nominalmente, um por um de 20 anos para cima, encarregados do ministério da casa do Senhor, porque Davi diz: o Senhor, Deus de Israel, Deus de paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim, os levitas já não precisarão levar o tabernáculo a nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O serviço deles era ajudar os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmaras, na purificação de todas as coisas grandes e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, cuidar dos pães da proposição, da melhor farinha para ofertas de cereais, dos bolos sem fermentos, das ofertas assadas, das misturadas com azeite, bem como o peso das medidas, deviam estar presentes. Deviam estar presentes todas as manhãs e todas as tardes para darem graças ao Senhor, louvarem e sempre que fossem oferecidos os holocaustos do Senhor nos sábados e nas festas de lua nova, nas festas fixas diante do Senhor, segundo o número determinado. Os filhos de Levi deviam cuidar da tenda do encontro do santuário e deviam ajudar os filhos de Arão e seus irmãos no ministério da casa do Senhor. 1 Crônicas, capítulo 24. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos em seus turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso, Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes, com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Abimeleque, que era dos filhos de Itamar. Davi os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E verificou-se que entre os chefes de famílias havia mais filhos de Eleazar do que os filhos de Itamar, 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de famílias dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio, tanto uns como os outros, porque havia oficiais do santuário e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou na presença do rei e dos príncipes do sacerdote Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio alternadamente para Eleazar e para Itamar. As primeiras sortes saiu para Jeoiaribe, segunda para Gedaías, terceira para Arim, quarta para Maiamim, a quinta para Malquias, a sexta para... Repito o versículo 7 do capítulo 24. A primeira sorte saiu sobre Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apices, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para
Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Masias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. Eis que o chefe do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, do chefe dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, primeiro Amarias, o segundo Jaziel, o terceiro Jecameão, o quarto dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Mussi, dos filhos de Jazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jazi, Beno, Soão, Zacur e Ibri, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias, como os seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sorte na presença do rei Davi, Zadok e Aimeleque, os chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. 1 Crônicas, capítulo 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separaram para o ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum, para profetizarem com harpas, liras, símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela, dos filhos de Asaf, sob direção destes que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos de Gedalias, Ziri, Jesaías, Simei, Azebias, Matitias, 6 ao todo, sob direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvavam, dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos de Buquias, Metanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante, Ezer, Josbecasa, Maloti, Otir, Maziote, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhes 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção respectiva de seus pais para dirigir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras, harpas, para o ministério na casa de Deus, estando Asaf, Jedutum, Emã, debaixo da ordem do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram 288. Lançaram sorte para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto dos mestres como dos discípulos. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José, segunda para Gedalias, que com os seus irmãos e os seus filhos eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e os seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Ize, para seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jazarela, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para
Asabias, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. 13ª para Subael, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Maaziote, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romante-Ezer, seus filhos, seus irmãos, 12 ao todo. 1 Crônicas, capítulo 26. Quando os turnos dos porteiros dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-edom. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otini, Rafael, Obed-Ezezabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Todos estes foram filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Foram os irmãos de Meselemias, e homens valentes foram 18. De Osa, dos filhos de Merari foram filhos de Siri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, e Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos de Osa foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, seus chefes, foi entregue a guarda para servirem como seus irmãos na casa do Senhor. Para cada portão fizeram uma sorte para designar os deveres tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu sorte de Selemias. 2 lançaram sorte sobre os filhos de Zacarias, conselheiros prudentes. Ele saiu à guarda do lado da sorte. A Obed-edom, o lado do sul, e a seus filhos a guarda da casa do depósito. A Supim e Oza, a guarda da oeste, junto ao portão de Selequete, na estrada que sobe. Uma guarda ficava do lado e a outra de outra guarda. A leste estavam a guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa do depósito 2 num lugar, 2 noutro. No átrio a oeste 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros, dos filhos dos coraitas e dos filhos de Merari.
Os outros levitas, seus irmãos, tinham encargo dos tesouros da casa de Deus, dos tesouros da casa das coisas consagradas. Os filhos de Ledã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ledã e chefes das famílias destes, da família de Gerson, Geiel, dos filhos de Geiel, Zetã, Joel, seu irmão. Estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era um oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos de Eliezer foi filho de Reabias, de quem foi filho de Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicre, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e os seus irmãos tinha o seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi, o chefe das famílias, capitães de milhares, de centenas de capitães do exército, tinham dedicado dos despojos das guardas, dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tinham também o seu encargo tudo o que havia sido dedicado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia. Todo o que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Dos israelitas, Kenanias dos filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que superintendiam Israel, além do Jordão, para o oeste, de todo o serviço do Senhor, os interesses do rei. Dos hebronitas, Gerias era chefe. Quanto aos hebronitas, suas genealogias, suas famílias, fizeram investigação no 40º ano do reinado de Davi, e se acharam entre eles homens valentes em Gezer de Gileade e seus irmãos, homens valentes, 22.700 chefes das famílias, e o rei Davi constituiu sobre Rubenitas e Gaditas da meia tribo de Manassés para todos os negócios de Deus, para todos os negócios do rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27. São estes os filhos de Israel, segundo o seu número, os chefes de famílias, os capitães de milhares, de centenas, com os seus oficiais, que serviam o rei, com todos os negócios dos turnos que entravam e saíam de um mês em mês durante o ano. Cada turno era de 24.000. Sobre o primeiro turno do primeiro mês estava Josobeão, filho de Zabdiel. Do seu turno havia 24.000. Ele era dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos, e para o primeiro mês, sobre o turno do segundo mês, estava Dodai, o Aoita, e cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. O terceiro capitão do exército e o designado para o terceiro mês era Benaia, chefe do filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. Esse Benaia era homem poderoso entre os 30 e era chefe deles, e o seu turno estava ao cargo do seu filho Amizadab. O quarto para o quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão para o quinto mês era Samute, o Israelita. Também em seu turno havia 24.000. O sexto para o sexto mês era Ira, filho de Iques, Tecoita, ou Tecoita. Também em seu turno havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês era Eles, Eupelonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês era Sibecai,
Uzatita dos Zeraitas, também em seu turno havia 24.000. Para o nono mês, era Abiezer, o Azotita dos Benjamitas, também em seu turno havia 24.000. O 10º para o 10º mês era Marai, o Netofatita dos Zeraitas, também em seu turno havia 24.000. O 11º para o 11º mês era Benaia, o Piratonita dos filhos de Efraim, também em seu turno havia 24.000. O 12º para o 12º mês era Eudai, o Netofatita de Otniel, também em seu turno havia 24.000. Esses foram os chefes das tribos de Israel. Sobre os Benitas eram chefes Eliezer, dos filhos de Zicri. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca, sobre os levitas. Asabias, filho de Quemuel, sobre os aronitas. Zadok, sobre Judá. Eliú, dos irmãos de Davi, sobre Issacar. Onri, filho de Micael, sobre Zebulon. Ismaías, filho de Obadias, sobre Naphtali. Jerimote, filho de Asriel, sobre os filhos de Efraim. Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés. Joel, filho de Pedaías, sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade. Ido, filho de Zacarias, sobre a Benjamim. Jaaziel, filho de Abner, sobre Dan. Azarel, filho de Jerão. Estes eram os chefes das tribos de Israel. Davi não contou os que tinham menos de 20 anos, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como a areia do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a contar o povo, porém não acabou, visto que, por causa do censo, veio grande ira sobre Israel. Por isso, o número não foi registrado na história do rei. Asmavete, filho de Adiel, cuidava dos tesouros do rei. Jonatas, filho de Uzias, cuidava do que o rei possuía, dos campos, das cidades, das aldeias, nos castelos. Ezi, filho de Quelube, cuidava dos lavradores do campo que cultivavam a terra. Simei, o rematita, cuidava das vinhas. Porém, Zabdi, o Sifimita, cuidava do que entrava das vinhas para as adegas. Baal-Enã, o Gederita, cuidava dos olivais e os sicômoros que havia na Cefelá. Porém, Joás cuidava dos depósitos do azeite. Sitrai, o Saronita, cuidava do gado que pastava em Saron. Porém, Safate, filho de Adilai, cuidava do gado dos vales. Obiu, o Ismaelita, cuidava dos camelos. Gedias, o Meronotita, cuidava das jumentas. Jaziz, Gareno, cuidava das ovelhas. Todos estes eram administradores dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, Benaia e Abiatar. Joabe era comandante do exército do rei. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1.000 e de 100, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei, os seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos, todos os guerreiros valentes. O rei Davi se pôs em pé diante deles.
meus irmãos, meu povo, escute, eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque és homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eu fosse rei sobre Israel para sempre, porque ele escolheu Judá por príncipe e das casa de Judá escolheu a casa de meu pai. Entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus átrios, porque escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino para sempre, se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, porquanto agora diante de todo Israel, a congregação do Senhor, diante do nosso Deus, que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos que o Senhor, seu Deus, para que vocês possuam esta boa terra e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. Quanto a vocês, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai e sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, porquanto o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se você buscar, ele se deixará achar por você, mas se você abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa. Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como o lugar do propiciatório. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente com referência dos átrios da casa do Senhor e todas as câmaras ao redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhes instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro, cada serviço, o peso da prata para todos os utensílios da prata de cada serviço, o peso para os candelabros de ouro e as lâmpadas de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso de ouro para cada uma das mesas da proposição e o peso da prata para a mesa da prata, ouro puro para os garfos, para as bacias, para os copos, para as taças de ouro devido peso e cada uma, bem como para as taças de prata e cada uma do seu peso, o peso de ouro refinado para o altar do incenso, bem como, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Davi diz: tudo isto me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Então Davi disse a Salomão, seu filho: seja forte
corajoso e mãos à obra. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não deixará nem o abandonará até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes, dos levitas, de todo o serviço da casa de Deus, e para toda a obra você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Também os chefes de todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. 1 Crônicas, capítulo 29. O rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo de Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores, de mosaico, todo tipo de pedras preciosas, mármores, tudo em abundância. E ainda porque amo o templo do meu Deus, ouro e prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus também, além de tudo o que preparei para o santuário, 100 toneladas de ouro de Ofir, 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda a obra da mão de artífice. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Então, os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os capitães de 100, até os administradores de obra do rei fizeram ofertas voluntárias, deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze, 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor cargos de Jeiel, os Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que fizeram voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi, se alegrou com grande júbilo. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Deus, Senhor Deus de Israel, como Pai de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é todo poder, grandeza, honra, vitória e majestade, porque teu é tudo que há nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tudo te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar a força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência.
o Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem das tuas mãos e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas e acabo de ver com alegria o teu povo aqui reuniu e te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, firma o coração deles em ti, e ao meu filho Salomão dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus estatutos, os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos esses preparativos. Então Davi disse a toda a congregação: agora louvem o Senhor Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e prostraram diante do rei. No dia seguinte trouxeram sacrifícios ao Senhor e lhe ofereceram holocausto de 1000 bezerros, 1000 cordeiros, as suas libações, sacrifícios em abundância, por todo o Israel. Comeram e beberam naquele dia diante do Senhor com grande alegria. Pela segunda vez fizeram o rei Salomão, filho de Davi, rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono. Salomão assentou-se no trono do Senhor como rei em lugar de Davi, seu pai. Ele prosperou, todo Israel lhe obedecia, todos os oficiais, soldados, todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. O Senhor agradeceu muito Salomão diante de todo Israel e lhe deu majestade real, o qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Ele reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom, 33 anos em Jerusalém. Morreu em boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas de Natã, o profeta, nas crônicas de Gade, o vidente. Ali também está registrado o que se passou no seu reinado, e se fala a respeito do seu poder e de todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquela terra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino e o Senhor, seu Deus, estava com ele e muito engrandeceu. Salomão falou a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100 e aos juízes e todos os chefes em todo Israel, cabeças de famílias, e foi com toda a congregação ao lugar alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda do encontro de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi tinha trazido de Kiriat Jearim para o lugar que havia preparado, porque tinha armado uma tenda para a arca em Jerusalém. Mas o altar de bronze havia sido feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, que estava diante do tabernáculo do Senhor. Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios diante do Senhor sobre o altar de bronze que estava na tenda do encontro e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse:
peço que você peça o que você quer e que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com meu pai Davi, me fizeste reinar em seu lugar. Agora, ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituiu rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir-me à frente deste povo, pois quem seria capaz de governar este grande povo? Deus disse a Salomão: Visto que foi este o desejo do seu coração, você não pediu riquezas, bens ou honra, nem a morte dos inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder governar meu povo, sobre o qual constituí rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados, e lhe darei também riquezas, bens, honras, como nenhum rei antes de você teve, nenhum rei depois de você terá. Salomão voltou para Jerusalém, sua ida ao lugar alto que ficava em Gibeão, de diante da tenda do encontro, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros de guerra, cavaleiros, 30.400 carros de guerra, 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Os cavalos de Salomão vinham do Egito, da Sicília, e comerciantes do rei e os importavam da Sicília por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus, para os reis da Síria. Salomão, 2 Crônicas, capítulo 2. Salomão resolveu edificar o templo ao nome do Senhor, bem como um palácio para o seu reino. Salomão designou 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para trabalharem nas pedras, nas montanhas, 30.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Irão, rei de Tiro: Como você fez com Davi, meu pai, lhe mandou cedros para edificar o palácio em que morasse, assim também faça comigo. Eis que estou para edificar um templo ao nome do Senhor meu Deus, para consagrá-lo e a ele queimar diante dele incenso aromático. Ele apresentar o pão contínuo da preposição, dos holocaustos da manhã, da tarde, nos sábados, nas festas de lua nova, nas festividades do Senhor nosso Deus. Esta é uma obrigação perpétua para Israel. O templo que edificarei será grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. No entanto, quem seria capaz de lhe edificar um templo, visto que os céus e até o céu dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar um templo, a não ser para queimar incenso diante dele? Portanto, mande-me agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze e ferro, em obras de púrpura, de carmesim, de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, contratou. Mande-me também madeira de cedro, ciprestre e sândalo do Líbano, porque bem sei que os seus servos sabem cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os seus servos para me prepararem muita madeira, porque o templo que edificarei será grande e maravilhoso. Aos seus servos, cortadores de madeiras, darei 2.000 toneladas de trigo batido, 2.000 toneladas de cevada, 400.000 litros de vinho, 400.000 litros de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo:
O Senhor Deus ama o seu povo, por isso ele o constituiu rei sobre esse povo. Irão também disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, dotado de prudência, de entendimento, que edifica um templo ao Senhor e um palácio para o próprio reino, porque agora vou enviar um homem sábio de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai era da cidade de Tiro. Ele sabe trabalhar com ouro, em prata, em bronze e ferro, em pedras, em madeira, em obras de púrpura, em pano azul, em linho fino, em obras de carmesim, e abriu para toda obra de entalhe para elaborar qualquer pano que lhe for apresentado juntamente com os seus peritos e os peritos de Davi, meu senhor, seu pai. Agora que o meu senhor manda para os seus servos trigo e cevada, azeite e vinho, de que falou, nós cortaremos tanto madeira do Líbano quanto você precisar, e faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e dali você levará para Jerusalém. Salomão levantou o censo de todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o censo que Davi, seu pai, havia feito, e acharam-se 153.600. Destes, Salomão designou 70.000 para levarem as cargas, 80.000 para trabalhar em pedras nas montanhas e 3.600 para dirigir o trabalho do povo. Segundo Crônicas, capítulo 3. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha designado na eira de Onã, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo dia, no segundo mês, no quarto ano do seu reinado. Foram estas as medidas dos alicerces de Salomão, que Salomão lançou para edificar a casa de Deus: 27 metros de comprimentos por 9 de largura, segundo o padrão antigo. O pórtico diante da casa tinha 9 metros no sentido da largura do lugar santo, e da altura era de 54 metros. Salomão revestiu o interior do pórtico de ouro puro. Também fez forrar de madeira de ciprestes a sala grande, revestiu de ouro puro, gravou nela palmeiras e correntes. Também enfeitou a sala com pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Revestiu de ouro a sala e as vigas, os umbrais, as paredes, as portas, esculpiu querubins nas paredes, fez o Santo dos Santos, cujo comprimento era de 9 metros, segundo a largura da sala grande, e a largura também era de 9 metros. Revestiu o interior de 20 toneladas de ouro puro. O peso dos pregos era de 600 gramas de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. O Santo dos Santos, Salomão fez de dois querubins no Santo do Santo, né? Salomão fez dois querubins de madeira, e os revestiu de ouro. As asas estendidas dos querubins mediam juntas 4,5 metros. A asa de um deles, de 2,25 metros, tocava na parede do templo. A outra asa, igualmente de 2,25 metros, tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 2,25 metros e tocava na outra parede. E a outra asa, igualmente de 2,25 metros, estava unida à asa do outro querubim. As asas deste querubim se estendiam por 9 metros. Eles estavam em pé, com o rosto voltado para o santo lugar. Salomão também fez o véu de pano azul, púrpura, carmesim, de linho fino, e mandou bordar nele figuras de querubins. Salomão fez também, diante da sala, 2 colunas de 15,5 metros de altura,
com capitel de 2,20 m sobre cada uma delas. Também fez correntes como as de Santo dos Santos, e a pôs no alto das colunas. Fez também 100 romãs e pôs nas correntes. Levou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda, e as colunas da direita deu o nome de Jaquim, e a coluna da esquerda deu o nome de Boaz. 2 Crônicas, capítulo 4. Salomão também fez um altar de bronze de 9 metros de comprimento, 9 metros de largura, 4,5 metros de altura. Fez também um mar de fundição redondo de 4,5 metros de uma borda até a outra borda, e 2,20 metros de altura, e a medida de circunferência correspondia a um meio fio de 13,5 metros. Por baixo da borda, ao redor, havia figuras de touros, 10 de cada meio metro, estava em 2 fileiras, e foram fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda como borda de um copo. Era como uma flor de lírio, nele cabiam cerca de 60.000 litros. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita, 5 à esquerda. Nelas eram levadas tudo o que se usava nos holocaustos, e fez em mar de fundição, porém era para que os sacerdotes se lavassem nela. Fez também 10 candelabros de ouro, segundo havia sido ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e as pôs ambos no templo, 5 à direita, 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, bem como as portas deles, as quais revestiu de bronze, e pôs o mar de fundição ao lado direito para o lado sudeste. Depois Irão fez as panelas, as pás e as bacias. Assim ele terminou de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus, as 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes, as pias, sobre eles o mar de fundição, sobre 12 touros por baixo, também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que Irão-Abi fez para o rei Salomão para a casa do Senhor era de bronze purificado. O rei fez fundir em terra barrenta da planície do Jordão, entre Sucote e Zereda. Salomão fez todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas sobre os quais estavam os pães da proposição, e os candelabros e as suas lâmpadas de ouro puro para as acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado. As flores, as lâmpadas e as pinças eram mais fino ouro. Também os apagadores, as bacias, quanto à entrada da casa, da porta de dentro do Santo dos Santos e as portas do santo lugar do templo era de ouro. 2 Crônicas, capítulo 5. Quanto Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor,
trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, prata, ouro, todos os utensílios de Salomão, pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. Então Salomão consagrou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os chefes das famílias de Israel, que em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregavam junto ao rei na ocasião da festa, e foi no 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca do Senhor e levaram para cima com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela haviam. Os levitas sacerdotes que levaram tudo para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel que havia reunido diante dele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que dão te dão numerosos, não de tão numerosos, não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, os santuários mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca com os seus cabos. E os cabos sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, diante do Santo dos Santos, porém de fora não podia ser visto. E ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quanto aos sacerdotes, saíram do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram para respeitarem os turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã e Dutum, os filhos de irmãos deles vestiram de linho, estavam em pé ao lado do altar com símbolos e harpas, e eles, até 120 sacerdotes, que tocavam trombeta, e quanto em uníssono, ao mesmo tempo tocavam as trombetas, cantavam para fazer ouvir, para louvar e dar graças ao Senhor. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvar ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o templo, a saber, a casa de Deus, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glória a Jesus por esta leitura. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por este momento que o Senhor nos preparou. Que o teu nome seja glorificado e engrandecido sempre. Espírito Santo, trabalhe em nossos corações. Espírito Santo, que esta palavra possa nos fazer frutificar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.